Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de matemática de hoje vai trabalhar com a ideia de vistas, tá? O capítulo é o tema de vistas e semelhanças, só que nós vamos trabalhar de início com vistas. Então, vistas lembra visão, né? Então, o que os olhos enxergam, como enxergam, certo? De início, nós temos aqui uma imagem de um navio, tá? Ele está representado por três vistas. Como assim três vistas? Três maneiras de olhar. Então eu estou olhando por três vistas diferentes, tá? Vista lateral. Então aqui, o que é vista lateral? Eu estou olhando o navio de lado. Vista frontal, eu estou olhando ele de frente. E aqui eu estou olhando ele por cima, então é vista superior. Então são três maneiras de eu olhar, analisar um objeto. Então eu tenho aqui a vista lateral, a vista lateral, a vista superior e aqui a vista frontal, que eu vejo de frente. Ok? Continuando então, pessoal. Essas vistas, pessoal, em matemática, são chamadas de vistas ortogonais, tá? Então, nós temos aqui mais dois exemplos. Isso é feito, pessoal, muito em um projeto. Então, para fazer o desenho, para projetar alguma coisa, o desenhista ali, o projetista, ele faz o desenho no papel, identificando o objeto em 3D, digamos assim, um desenho bidimensional, mas dando a ideia de algo tridimensional, e as vistas frontal, lateral e superior, com as medidas ali, escalas, e a pessoa ela vai olhando aquilo, vai construir o objeto, né? Vai projetar, vai colocar o projeto no papel em prática, na realidade. Então aqui nós temos, então, uma peça, tá? E ela é observada de três maneiras. Então essa peça aqui nós temos olhando de frente. Considerou a frente sendo essa daqui. Vista frontal. Então o que eu estou vendo? Essa parte aqui. Vista frontal. Vista lateral está considerando, essa daqui. Então, quando eu olhar, eu vou ver esse retângulo e esse retângulo aqui. Superior, o que eu vou ver na vista superior? Na vista superior, eu vou enxergar esse pedacinho, retângulo, mais fino, e aqui esse retângulo maior, que não dá para saber se é um quadrado. Aparentemente não é um quadrado, é só um retângulo maior, tá? Aqui agora, no projeto de baixo, eu tenho aqui esse objeto, ele está representado aqui em três vistas. Vista frontal, olhando daqui. Vista lateral, olhando daqui. E a vista superior aqui, olhando por cima, certo? Pessoal, continuando as atividades, para a gente analisar as vistas de algumas figuras.
Número 1, na página 22. Eu tenho esse objeto, eu tenho esse objeto aqui, está indicando vista superior, vista frontal e vista lateral. Na indicação que eles estão fazendo, nós temos aqui letra A para vista superior, letra B para vista lateral e letra C para a vista frontal. Então, observando a figura e as que nós temos aqui embaixo, vocês vão analisar e vão ver. Qual que é a vista superior daquela figura? É essa ou essa? Vocês vão identificar e vão colocar a letra A. Qual que é a vista frontal? Vocês vão colocar a letrinha C. E a vista lateral, a letra B. Feito isso, pessoal, a atividade 2 tem alguns sólidos, né? Algumas projeções, uns sólidos geométricos, e vocês vão desenhar as vistas que vocês observam. Então, vocês podem fazer aqui F de frontal, S de superior e L de lateral. Vocês vão desenhar qual seria a vista frontal, superior e lateral. Por exemplo, aqui desse desse cilindro. A vista superior vai ser um círculo. A vista frontal e lateral vai ter diferença? Para mim, não. Eu vou enxergar um retângulo na vista frontal e na vista lateral. Vocês vão fazer isso com as outras 3 figuras. Para finalizar, pessoal, nós temos aqui a ideia, na apostila, vem nos trazer a ideia de perspectiva, tá? Também é possível representar um objeto tridimensional no plano de forma que ele se apresente exatamente conforme a imagem real vista pelo observador. Então, conforme o olhar que eu tenho pela figura, eu consigo representar ele pela perspectiva, tá? A gente vai olhar na próxima página. Então, aqui nós temos, para representar um objeto, pode-se utilizar a perspectiva linear, tá? Na qual os prolongamentos das linhas principais do desenho se encontram em um ou mais pontos de fuga. Então, por exemplo, aqui eu tenho o objeto, tá? O ponto de fuga, ele vem mostrar como se eu estivesse observando. Então, por exemplo, essa figura aqui, a minha observação de canto esquerdo, eu consigo identificar ela mais ou menos assim. Se eu estou olhando ela de frente, eu observo ela assim. Mas se eu estou olhando ela em relação a esse ponto de fuga, eu vejo ela de uma outra maneira, tá? Observe que nessa representação as medidas dos segmentos mudam conforme a posição. No plano, embora as figuras representadas sejam cubos, as arestas no desenho não têm o mesmo comprimento. Para manter as medidas de um cubo iguais em sua representação no plano, pode ser utilizada a perspectiva de isometria, tá? A palavra já indica iso igual, métrica medida, então de mesma medida, tá? Veja ao lado um cubo desenhado com a perspectiva isométrica. Note que todas as arestas têm a mesma medida. Então, se a gente olhar aqui, as arestas têm a mesma medida. Foi representada todos na mesma medida. Pessoal, no material de apoio, vocês têm agora uma malha quadriculada, tá? Que vocês vão
representar, ó, o prisma de base retangular, na malha isométrica ao lado, tem 6 unidades de comprimento. Então, 6 unidades de comprimento, 2 unidades de largura e 4 unidades de altura. Então, comprimento, largura e altura, 4. Desenhe um prisma de base retangular na malha isométrica do material de apoio com 24 unidades de comprimento. Vocês vão desenhar um prisma dessa maneira, com 24 unidades de comprimento. Então, aqui vão ser 24. 8 unidades de largura, aqui 8 unidades de largura. E a altura, 16. Então, vocês vão realizar o desenho dessa figura na malha isométrica, tá? Vai manter os mesmos ângulos e a proporção aqui dos lados. Depois do 2, o projeto arquitetônico abaixo está desenhado em perspectiva linear. Identifique os pontos de fuga. Então, vocês vão fazer, uma casa, vocês vão identificar os pontos de fuga igual o do exemplo aqui em cima. Então, vocês vão marcar um ponto de fuga à esquerda e um ponto de fuga à direita. E vão traçar essas retas ligando alguns pontos principais da figura por meio desses pontos de fuga, tá? Então, com o auxílio de uma régua aí, vocês escolham um ponto de fuga à esquerda e um à direita e vão traçar essas retas com relação aqui ao ponto de fuga, tá bom? Pessoal, então, na atividade de hoje em matemática, vai ser isso mesmo, a ideia do ponto de vista de como eu olho o objeto, como eu enxergo, dependendo da posição que eu olho ele, eu vou ver o objeto de um jeito, tá? Então, isso depende do meu ponto de vista. Nós temos, então, as representações no plano, as vistas ortogonais, que são a vista frontal, a vista lateral e a vista superior, tá bom? Frontal, lateral e superior. Nós temos aí essa ideia do ponto de fuga, que também podemos observar uma figura com a ideia da perspectiva linear, onde eu olho por meio desses pontos de fuga e consigo observar a imagem de uma maneira também, o objeto de uma maneira diferente, dependendo de onde eu estou observando esse ponto de fuga. Tá bom, pessoal? Principal mesmo é a ideia das vistas, que elas podem ser frontal, lateral e superior, que dependendo da posição que eu estou e outra pessoa está olhando o mesmo objeto, ela enxerga de um jeito e eu enxergo de outro, ok? Abraço, bons estudos!